Olá, o tema do vídeo é vegetarianismo e o respeito aos animais. Hoje é dia 29 de julho de 2022. Imagine uma vida na qual o destino é certo. A morte e o uso de sua pele para criação dos mais variados artigos de moda. O uso de sua carne para ser cortada e servida de diversas formas, para servir de comemorações, de festas, para servir para os paladares mais refinados. Imagine uma vida no qual, desde o seu nascimento, o seu modo de viver, o seu comportamento, as condições no qual vive, todo o entorno, tudo é pensado e feito não para o seu próprio bem, não para o seu bem-estar, não para a sua saúde, não. Mas tudo é feito para que no fim a sua carne seja mais macia, seja melhor, mais suculenta, sua pele fique melhor, que tenha mais sabor, para que você engorde e seja mais breve a sua morte, para assim haver mais lucro em escala, né? E é isso que é feito com nossos irmãos animais o tempo todo. 100 mil animais são mortos por minuto. Fazem da vida dos animais algo insano, cruel, violento. Colocam um monte de animais apertados, um do lado do outro, sem higiene. Passam por estresse, passam por dor, passam por sofrimento, desde o nascimento até o decorrer e o fim de suas vidas. Tudo isso, no fim, apenas para fins egoístas. Tudo isso só acontece devido aqui na Terra estar implantada uma visão totalmente materialista da existência. E o homem, devido não pensar, não usar o seu cérebro, seguem esta visão, essa estrutura na qual está formada e vivem sua vida toda, desde o início até o fim, totalmente voltada à matéria. Não pensam em nada mais do que em matéria. E fazer tudo o que for possível para a obtenção de cada vez mais prazeres, cada vez mais posse, cada vez mais poder, cada vez mais dinheiro. Sem escrúpulos, sem medir. Fazem o que for preciso. Seja usar, escravizar, abusar, torturar. Tudo que tiver ao seu alcance para que cada vez fique mais poderoso, para que cada vez fique mais rico, para que cada vez tenha mais prazeres da carne. Pois não vem nada mais do que a carne. Só vem aqui a matéria e nada mais. Vivem toda a sua vida voltada para isso. E quando menos esperam, já foi a vida. Vão embora. E muitas vezes continuam, mesmo no astral, continuam pensando e querendo fazer a mesma coisa. Só que ali já não tem mais essa matéria. É bem diferente, né? Mas continuam com os mesmos pensamentos. E se voltarem aqui na matéria, fazem a mesma coisa. Continuam correndo atrás de matéria. E fica nesse ciclo até que acorde, até que haja o despertar. Até que percebam como aqui é apenas uma coisa passageira, temporária. E que estamos aqui apenas para passarmos por experiências, evoluir, crescer e depois continuarmos nosso processo de evolução. Quando há de perceber que a realidade é muito além aqui apenas da matéria,
que é muito além apenas de ficar ganhando dinheiro e tendo prazeres. De que tudo que existe é Deus e é parte de Deus. Portanto, tudo que existe é sagrado e deve ser respeitado, cuidado e amado. Quando isto é percebido, passa-se a viver de uma maneira diferente, respeitando, amando e cuidando de tudo. Quando só se vê a matéria, fazem exatamente o que a humanidade inteira faz. Matam seus animais, escravizam tudo que é possível, destrói a natureza, destrói a ecologia, destrói o meio ambiente, destrói tudo que é possível. Tudo para que haja cada vez mais, devido sempre à ganância de ter cada vez mais, sem medir consequências, sem escrúpulos. Se você ver a Bíblia, né, existem lá os 10 mandamentos, e um deles fala, não matai. No budismo também existe, não faça mal a nenhuma criatura, um dos princípios do budismo. Em praticamente toda a doutrina religiosa, né, e sistemas filosóficos, sempre tem essa questão de não fazer mal, não matai. Né? Por acaso, em algum desses, tem escrito ali, exceto boi, vaca, galinha, peixes, pato, ou tantos milhares de animais que são mortos e comidos aqui na Terra? Quando se fala não matai, não é apenas não matai outro ser humano. Temos que olhar mais amplo isso. É não matai nenhuma criatura. Toda criatura que existe é sagrada, deve ser respeitada. Toda criatura que existe está em seu processo de evolução. Tem o seu livre-arbítrio, tem a sua liberdade. E ninguém pode tomar a liberdade de outro ser, ninguém. Aqui na Terra isso é normal, né? Tomam a liberdade das pessoas, tomam a liberdade dos animais, tomam a liberdade de tudo, né? Escravizam tudo que é possível, né? Quem tem poder. Isso é totalmente antinatural. Vai contra qualquer tipo de princípio natural, sagrado. Isso tem que acabar. Eu decidi trazer esse vídeo, esse conteúdo, devido à urgência disto. Eu costumo gravar apenas coisas sempre voltadas para o lado espiritual, né? Sempre voltado numa consciência mais expandida, tentando tratar de assuntos mais amplos e complexos. Mas, como uma coisa tão elementar quanto isto da alimentação, de não consumir carne, né? Uma coisa tão básica, tão simples, como nem isto está resolvido, as pessoas continuam fazendo o que fazem. Então, decidi trazer esse vídeo para quem sabe conscientizar, para quem sabe fazer as pessoas pensarem um pouco. Eu sei que talvez esse vídeo não alcance poucas pessoas, talvez, ou não, vai saber, né? Mas é uma semente que está sendo lançada, que pode germinar. Para quem já tiver despertado a consciência e ver esse vídeo, pode ser que pense ainda mais e tome a escolha de finalmente não mais comer nenhum irmão animal. Isso é uma escolha tão simples que, na verdade, só fará bem para você, só fará bem para a sua saúde, fará bem para o seu estado emocional, fará bem para tudo. Sua vida só irá melhorar. Essa escolha não irá trazer malefícios, pelo contrário, só irá trazer benefícios. Uma pessoa que consome carne pode haver desequilíbrio emocional, pois aquilo afeta todo o sistema. A carne, a dor que está dentro do animal, ela está na memória muscular. Quando você consome, ela pode entrar também na sua memória muscular. E aquilo ali ficar gravado em você, isso aí poderá gerar problemas emocionais, até mesmo depressão.
Na questão de saúde, muitos médicos já falam que 1 em cada 3 pessoas que tem diabetes, colesterol e outras tantas doenças são pessoas que consomem carnes e laticínios. Acontece da maioria das pessoas na qual para de comer carne e laticínios haver uma melhora de saúde surpreendente e não ficarem mais doentes. Portanto, mesmo de uma forma egoísta, pensando em si próprio, pensando na sua própria saúde, pensando no seu bem-estar, parar de comer carne é uma coisa super inteligente e racional. Assim você poderá ter mais saúde, mais bem-estar, mais, viver melhor, ter mais qualidade de vida. E não é isso tanto que as pessoas querem? Ter uma vida melhor? Para fazer essa escolha, você não precisa amar os animais, querer-lhes o bem, né? Não precisa nada dessas coisas, tá? As pessoas muitas vezes não amam nem mesmo a si mesmo. Muitos não amam nem mesmo os próprios pais. Imagina amar os animais. Você não precisa deixar de comer carne por amar os animais ou esperar sentir esse sentimento de amar os animais, pois isso pode nunca nem sequer surgir. Mas você faz isto porque é o certo. Não porque você sente um amor ou algo do tipo, mas porque é o certo a se fazer. Respeitar toda criatura. Não fazer mal a nenhuma criatura. E quando você faz isto, você começa a mudar todo o seu campo energético. A sua aura, até mesmo ela muda de cor. De uma cor antes mais escura, passa a ficar com uma cor mais viva. Seu sistema emocional passa a melhorar. Seu organismo passa a ser desintoxicado. Todas aquelas toxinas, aquele monte de coisa da carne vai sendo eliminado até que no ponto que você está limpo. Então você se sente muito melhor. E com isto, naturalmente, você começa a ter mais consciência. E com isso, naturalmente, você passa a sentir também mais amor pelas coisas e logo terá amor também pelos animais. Primeiro você para de comê-los e logo você também sentirá esse amor, não só por ele, como por toda a criação. O ser humano, ele, na maioria dos casos, ele só faz isto porque ele não pensa. Infelizmente, aqui na Terra, desde que você vai para uma escola e continuamente, você só é estimulado a ser funcional, a aprender coisas e ser funcional. Você não é estimulado a pensar por conta própria, a analisar as coisas. Você só aprende informações e processa essas informações e coloca em prática aquelas coisas na qual foi ensinado. Aqui não somos instruídos a pensar, analisar as coisas. Tudo isso tem o propósito, é claro, né, de servir ao sistema. Né? Todos são, desde o começo, instruídos, treinados para serem escravos do sistema. Não para pensarem, mas para serem escravos do sistema. Mas aquele que resolve parar e pensar um pouco, simplesmente pense um pouco nos animais, pense um pouco no que acontece, pense um pouco na hora de comer uma comida ou na hora de comprar uma carne no açougue. Analise de uma forma mais ampla tudo aquilo no qual está sendo feito. Se fizer isto por poucos instantes, já perceberá que isso não é uma coisa saudável, que não é uma coisa boa, positiva. Pelo contrário, é uma coisa extremamente negativa. Se mesmo assim não chegar nessa conclusão, você pode fazer algo mais brusco.
Primeiramente, assista aos filmes que mostram isso. Existe o filme Cowpiracy na Netflix, Sea Fish na Netflix também, Terráqueos, What the Health. Assista todos esses filmes. Ali mostrará uma parte grande da realidade que acontece com os animais. Se mesmo assistindo tudo isso ainda não lhe convencer, então existe algo ainda mais brusco. Este algo é: vá num abatedouro e veja a coisa ali, nu e cru. Fique ali. Se aguentar, é claro, né? Se aguentar. Fica ali. Passe ali alguns minutos ou horas, se aguentar isto. Veja a coisa ali, pessoalmente, seus próprios olhos. Se isso não lhe mexer, não lhe comover, para parar de comer carne, que é o que eu duvido muito, coma. Mas eu acredito que se todo mundo fosse num abatedouro e visse a realidade ali, nu e cru, de como que funciona, não comeriam mais carne. Olhe para os olhos de um animal. Depois tente comer uma carne. Quando você faz isso, olhar para os olhos de um animal, você vê de fato que ali tem um ser, né, que tem o seu direito de viver. Todos temos o direito de viver. Deus, ele cria cada criatura e dá o direito de viver, de escolher com o seu livre-arbítrio, de ser livre. Ninguém pode tomar isso de ninguém. Ninguém. Basta que pense. Basta que pense. Pense, pense, analise. Muito rapidamente chegará a essas conclusões. E eu garanto que, na hora que fizer essa escolha de não comer mais carne, sua vida irá mudar. Mudar para muito melhor. Vou passar mais algumas informações com minhas pesquisas que eu fiz sobre esse tema, para ter uma noção do mal que isto causa, de como isso sendo acabado, ou seja, ninguém mais consumindo carne, como o mundo poderia ser uma coisa muito mais saudável, mais natural, e evitaria muitos sofrimentos, muitos. Isso vai acontecer inevitavelmente, né? O mundo ser vegetariano, aliás, ou até mesmo vegano, né? Não consumir mais carne, nada de animal, isso acontecerá inevitavelmente. Mas, se isso for acelerado, é melhor. Então, todo mundo que sentir que deve fazer isso, faça. E estimule outros a também fazer isso. Não querer forçar ninguém a nada, mas simplesmente estimular, simplesmente lançar uma semente. Vou passar algumas informações. 6 milhões de animais são mortos por hora para alimentar a raça humana. Ou seja, 100 mil por minuto, 1000 por segundo. Enquanto eu faço esse vídeo aqui, cada segundo tem 1000 animais sendo mortos brutalmente. A pecuária é responsável por mais de 51% das emissões de gases com efeito estufa. 56% da água dos Estados Unidos é usada para cultivar alimentação para o gado. Um hambúrguer exige 660 litros de água para ser produzido. 1 quilo de carne exige 2.500 litros de água. A agropecuária é responsável por 91% da destruição da Amazônia. É relatado que existe mais de 500 tipos de substâncias químicas que são colocadas em animais. E claro, essas informações são mantidas em sigilo pelas empresas, não sendo expostas aos consumidores. 80% dos antibióticos vão para a agrícola. 20 mil pessoas morrem por ano por bactérias de animais. E segundo alguns médicos, 1 a cada 3 que consomem carnes e laticínios podem ter diabetes, colesterol e problemas cardíacos, que poderiam ser evitados sem o consumo desses itens. Indo mais adiante, uso da terra.
1/3 da terra livre de gelo presente no globo é utilizada para a criação de gado ou alimentação para o gado. 62,8% de toda a área desmatada da Amazônia brasileira até 2008 foi ocupada por pastagem. Grandes florestas como a floresta amazônica estão sendo desmatadas para dar lugar à indústria agropecuária. 91% da devastação da Amazônia se deve à produção agropecuária, entre pastagens e cultivo de grãos para a alimentação dos ruminantes. Resíduos. Uma exploração agrícola com 2.500 vacas leiteiras produz a mesma quantidade de resíduos que uma cidade de 411 mil pessoas. A cada minuto, toneladas de excrementos são produzidos por animais criados para o abate. Fome. Em escala mundial, as vacas bebem 45 bilhões de litros de água e consomem 61,2 bilhões de quilos de comida por ano. Pelo menos 50% dos grãos que são produzidos vão para alimentar o gado. Os Estados Unidos poderiam alimentar 800 milhões de pessoas com os grãos que o gado consome. Um tema: o lucro pela morte. No mundo, a indústria da carne gera um faturamento de 400 bilhões de dólares, aproximadamente. Isso chutando baixo. Para ter uma noção, uma pessoa que consuma, por exemplo, R$500 por mês em alimentação baseada em carnes e laticínios e mais R$200, por exemplo, nos finais de semana, consome R$700, isso chutando valores bem baixos. Em um ano, uma pessoa gasta R$8.400 em carnes e laticínios. Fazendo uns cálculos simples, se fossem 1.000 pessoas, geraria já somente em carnes e laticínios um faturamento de 8.400.000. Imagina os 8 bilhões, né? Como eu citei. Ou seja, é extremamente lucrativo, isso não para de crescer, né? Procuram estimular cada vez mais. Como eles conseguem esses números? Eles estimulam desde cedo para que as pessoas consumam carne e consumam leite. Né? Propagandas, marketing pesado na mídia o tempo todo. Que leite faz bem para os ossos, que leite é isso, é aquilo, não sei o quê. Né? A carne te deixa forte, saudável. Né? Eu ouvi muito disso. Inclusive, há poucos anos atrás, na aborrecência, eu também consumia muita carne, consumia também muito leite. Pois eu achava que isso deixava forte, dava músculos. Né? Então eu também caí nessa. Né? Mas despertei, abri os olhos e saí dessa. E foi um mundo totalmente novo e muito melhor que se abriu na minha vida. Quando a gente percebe que uma coisa na qual falaram para a gente não é verdadeira, basta que troquemos. Não exige esforço extremo. Quando você vê que uma crença que falaram para você a vida toda não é real, você simplesmente troca por aquela que é real. Você percebendo que essa crença de que comer carne, tomar leite, isso de ser bom, de deixar forte, saudável, tudo certo, etc. Você vê que tudo isso é uma grande mentira, que pelo contrário pode te deixar doente, né? Quando você vê que tudo isso não é real, você simplesmente troca essa crença. Outra questão é que o ser humano, ele é vegetariano e não carnívoro. Existem algumas diferenças entre um ser carnívoro para um vegetariano. Né? Um ser carnívoro, por exemplo, como cães e gatos, a transpiração é pela língua. Os dentes são grandes e pontiagudos, com raiz forte para pegar e rasgar a presa. O suco gástrico é ácido, é 20 vezes mais forte que um ser vegetariano ou vegano. Por isso mastigam pouco e já engolem os pedaços.
e o intestino é curto. Ou seja, quando um animal carnívoro ele consome carne, ele rapidamente engole aquela carne sem muito mastigar. Mas o intestino dele é curto e rapidamente ele joga fora aquela carne, né? Pois, assim que entra a carne no sistema, aquilo ali entra depois no estado de putrefação, né? E isso libera toxinas que são extremamente danosas ao sistema. Então, o animal carnívoro, ele tem o intestino curto para que aquilo ali seja eliminado o mais breve possível, para que aquelas toxinas não entrem no organismo. Enquanto um ser vegetariano, ou um animal, né? Um ser humano, um animal, por exemplo, os animais, cavalo, vaca, etc. A transpiração é pela pele. Os dentes são projetados para moer o alimento. Eles têm raiz pequena. O suco gástrico é alcalino. O intestino é longo. Pode dizer que esses animais, que são vegetarianos, tanto o ser humano, são uma evolução da espécie, né? É um organismo mais complexo, que tem a capacidade, né, de absorver melhor os nutrientes, que eles passam e ficam um período mais longo de tempo. Por exemplo, o intestino do ser humano, que vai assim, né, faz com que consiga absorver melhor os nutrientes, né, pois fica mais tempo. E quando se consome, por exemplo, carne, pode ficar-se dias aquela carne ali. Imagina, liberando as toxinas, faz um mal danado. Portanto, é toda uma mentira que falam que o ser humano ele é carnívoro e coisa do tipo. Não, o ser humano ele é vegetariano. A espécie do ser humano é vegetariana. Depois também que você adere a um estilo de vida, né, parando de consumir carne, tem toda uma questão de consciência, né, consciência alimentar, pode-se dizer. Isso acontece naturalmente, né? Você passa a ver os alimentos de uma maneira diferente, a ver com mais consciência. Então você come com mais consciência do que você está comendo. Você não simplesmente coloca qualquer coisa no prato e sai engolindo como louco. Não. Você passa a ter consciência dos alimentos que estão ali no prato, do tempero que foi colocado no prato. E isso, consequentemente, faz com que você, primeiramente, tenha mais gratidão, né, pela comida. E depois, faz com que aquilo também seja mais saboreado, haja maior prazer. E, consequentemente, o alimento ele te dá mais energia, mais vitalidade. Pois ele é um alimento que está cheio de energia vital, cheio de chi. É um alimento que é natural, né? Que não há sofrimento, que não há dor. Então aquilo ali realmente energiza todo o seu corpo. É por isso que há muitos atletas aí que são vegetarianos e têm um desempenho muitíssimo melhor do que quem não é, quem é carnívoro. E em diversas áreas também tem pessoas que muitas vezes são vegetarianos e têm resultados melhores nos estudos, no trabalho, em tudo, né? Basta você pesquisar que verá isso. Passamos a ter mais consciência quando não mais comemos carne, né? Começamos a ver o alimento de uma maneira mais, com mais gratidão, né? Sendo grato por ter aquele alimento. Outra coisa também é que o vegetariano ele não precisa sofrer. Não achem que existe uma crença, né, que quando a pessoa para de comer carne é como se ela não pudesse comer mais nada, que só pode comer soja e tofu, né? Não é bem assim. Existem centenas, milhares de tipos de alimentos fora carnes, né? E basta que você pense um pouco, basta que você pesquise um pouco, vá atrás. No começo dará um pouquinho de trabalho, mas depois você começará já a pegar a manha, né? Entender e verá como sua dieta irá ficar mais saborosa. Quando eu fiz a minha transição de uma dieta carnívora para a vegetariana, no começo foi um pouco mais difícil, pois ainda não tinha muita noção dos alimentos. Mas conforme eu fui
pesquisando, fui aprimorando e também, além disso, aprendendo a temperar melhor os alimentos, né? É tudo, o segredo sempre está no tempero, tá? É o tempero que vai dar o sabor ao alimento. Inclusive, até mesmo quem come a carne, ninguém come carne sem nada, né? Então, o que faz a carne ficar saborosa, na verdade, é o tempero, é a cebola, é o alho, é o orégano, né? Mesma coisa vale para uma alimentação vegetariana. O que vai fazer aquilo ficar com gosto saboroso é os temperos que se coloca, né? A forma que se prepara. É tudo isso que faz que fique com sabor bom. E não achem que a dieta fica ruim. Sua dieta pode ser saborosa mesmo sendo vegetariana. E na verdade fica melhor, fica mais saborosa do que uma dieta carnívora. Pois você passa, como eu disse, ter mais consciência do que está comendo. Outra coisa que eu também gostaria de deixar, né, no vídeo é... Existe muitas vezes pessoal espírita, né, que fala que, por exemplo, Chico Xavier ou Allan Kardec, eles consumiam carne, né, e eram seres extremamente evoluídos. Devemos pensar que aquela eram outras épocas, né? Ano de 1800, época que Allan Kardec viveu. Chico Xavier, não me lembro, mas era bem antigo também. Era outro momento, tá? Não acho que porque eles faziam isso significa que isso seja o certo. No momento atual, temos todo o conforto do mundo, temos toda a tecnologia já muito boa, evoluída. E já é hora de todos pararem de comer carne. Já é hora. Né? Não achem que só porque esses seres que, claro, foram homens extremamente importantes, né, evoluídos, que fizeram um tremendo bem para a humanidade, que até hoje os trabalhos repercutem e contribuem para uma vida melhor das pessoas. Mas não ache que só porque eles comiam que você deve segui-los. Não ache isso. É engraçado que o cristianismo e também o evangelismo, eles não falam dessa questão de não consumir a carne. Eles falam tantas coisas que não pode isso, não pode aquilo. A questão da sexualidade, que é tão reprimida. Enfim, tantas coisas que eu considero muito menos importantes, né? São tão faladas, são tão repetitivas para que as pessoas as sigam, né? Mas essa questão da carne, de parar de causar sofrimento aos animais, eles não falam, né? Eu acho que isso deveria também começar a ser falado nas religiões, para que as pessoas começassem a abrir os olhos quanto a isso. Saiu agora algumas dúvidas frequentes que as pessoas às vezes têm sobre essa questão de vegetarianismo, né? Que eu acho que muita gente tem essa dúvida e já fica respondido. A primeira, perderei vigor, força ou energia sem carne? É possível ter uma dieta vegetariana e ser saudável, forte, vigoroso? Sim, é possível. Tanto como eu já citei, há diversos atletas de elite, né? Inclusive atletas de força, strongman, que eles têm dieta vegana. E isso, pelo contrário, não diminuiu a força deles, aumentou. Né? Há também seres, por exemplo, extremamente inteligentes, né? Que também aderiram a uma dieta vegana. E isso não diminuiu o desempenho seu, pelo contrário, aumenta. E sobre a saúde, ela não diminui, pelo contrário, também aumenta. Tudo melhora com uma dieta vegana. Você limpa o seu corpo. Seu corpo responde melhor. Você fica mais ativo, mais enérgico, não cansa tão fácil. Não tem praticamente doenças mais. Né? Você fica imune praticamente a um monte de problemas que poderia ter com uma dieta carnívora e sem ser vegetariano. Eu também sou exemplo disso. Quando eu consumia muito leite e carne, eu tinha muita alergia, eu tinha muita... O nariz ficava entupido, vira e mexe. Após eu parar com isso, eu praticamente não tenho mais isso. Segunda pergunta, é possível ganhar massa muscular com uma dieta vegana, vegetariana?
Sim, é possível. Basta que você ajuste essa dieta, né? Você pode, se você não souber como fazer isso, você pode ir no nutricionista, né? Principalmente esportivo, que eu acho que é mais adequado para isso. Explicar para ele o caso. Então, irão avaliar o seu perfil, suas atividades que você faz, tudo, seu gasto calórico. E basta fazer uma dieta alinhada ao seu objetivo de ganhar massa muscular, você irá conseguir, sem dúvida. É possível, terceira, é possível perder peso com uma dieta vegana? Vegetariana? Sim, é possível. Mesma coisa que a anterior. Basta você ajustar isto de acordo com o seu objetivo e é possível. Quarta pergunta. Uma dieta vegetariana pode causar algum problema de saúde ou déficit de algum nutriente ou vitamina? Isso depende, né? Desde que você saiba montar sua dieta vegetariana ou vá num profissional que ajude você a isto, né? E desde que você também ou consuma os alimentos necessários para que você bata os nutrientes e vitaminas necessários, né? Ou você também suplemente com multivitamínicos e coisas do tipo para ter a quantidade necessária de vitaminas diárias. Se você fizer tudo certinho, você não terá problemas, tá? Basta um pouco de esforço, um pouco de pesquisa, né? Ir também nos profissionais certos, fazer uns exames, né, de saúde, pelo menos no começo, né, no primeiro, segundo ano dessa transição, é interessante você fazer alguns exames a fim de ir avaliando e vendo se falta alguma coisa ou outra e ir colocando, até que você adequa tudo e fica tudo certo. Mas sim, aliás, não vai causar nenhum problema de saúde desde que você faça todas as coisas certinho. Quinta pergunta, uma dieta com carne prejudica a minha saúde? Não, não prejudica, pelo contrário, melhora a sua saúde, desde que você faça toda a coisa certa, né? Sexta pergunta, o consumo de carne prejudica meu desenvolvimento espiritual? Sim, pode prejudicar. Digamos que seu corpo vai ficar mais intoxicado com todo aquele alimento, toda aquela dor, todo aquele sofrimento no qual você está ingerindo. Quando você para de ingerir carne, digamos que você dá uma limpeza no seu corpo. E isso reflete no seu corpo, reflete na sua energia, reflete na sua aura, reflete em tudo. Sétima pergunta. O consumo de carne gera karma? Eu acredito que sim, pode gerar karma, pois está causando sofrimento. E nós, humanos, já estamos conscientes, né? Um animal, por exemplo, selvagem, quando caça e mata outro animal, digamos que ele não estará trazendo karma. Aquilo ali, o animal ainda não está autoconsciente. Então ele age totalmente por impulso. Então digamos que ele é mais, digamos que passa mais batido essa coisa. Enquanto o ser humano, quando consome carne, ele está fazendo isso conscientemente. Ele sabe tudo o que acontece, né? Ele não é um ignorante. Ele tem todo um cérebro. Tem a autoconsciência de saber que é se conhecer, se olhar no espelho e se conhecer, né? Então, ele sabe o que está fazendo e se mesmo assim escolhe fazer, obviamente o resultado disso pode ser, né? A culpa disso é maior do que um que não, um que age inteiramente por instinto, como um animal. E se o homem vive a vida apenas por instinto, mas mesmo com um sistema que proporciona ser muito além disso, mesmo assim ele continua sendo culpado disso, né? Pois ele escolheu agir só por instinto, como muitos, como a grande humanidade vive apenas por instinto, né? Também como um animal, mas é por escolha, né? Basta que ele pensasse, analisasse, que não faria essas coisas erradas, poderia fazer escolhas melhores. Oitava pergunta, é caro fazer uma dieta vegetariana? Não, desde que você saiba, né, os alimentos corretos e onde comprar, né? Você, por exemplo, uma dica que eu dou, quando for comprar os grãos, né, aveia, chia, linhaça, coisas do tipo que se coloca numa dieta, por exemplo, vegetariana,
Sai muito mais barato você ir nessas casas de grãos naturais, né? Essas casas naturais que vendem por peso, sai bem mais barato que comprar em supermercado. O supermercado vende num valor muito mais elevado do que nessas casas. Então já fica a dica aí. Nono, dá para comer bem pratos saborosos sendo vegetariano? Sim, é bem possível. Como eu disse, basta que você saiba escolher os alimentos certos, a forma de preparar correta, os temperos corretos. Tudo isso junto fará com que o seu prato fique saboroso, fique bom. Nona pergunta: posso perder amigos, vida social, etc., sendo vegetariano? Sim, você pode perder. A maioria das pessoas não são vegetarianas, então é bem provável que sua família, seus amigos, etc., não sejam vegetarianos. E se eles respeitarem sua escolha, não irá perder nada, né? Só ficará mais complicado. Por exemplo, você vai para um lugar, eles têm que ter bom senso de ir, por exemplo, sair com você para um lugar vegetariano. Agora, se não tiver esse bom senso, pode ser que sua vida social seja um pouco afetada, mas você tem que escolher, né? Às vezes você pode, por exemplo, ter novos amigos, novas pessoas. O que é mais importante, né? Sua evolução ou apenas a vida social? Sua evolução deveria ser a coisa mais importante. Então não se prendam a essas coisas, ficando com medo de perder amigos, vida social, etc. Que mesmo se perder, não afetará em nada praticamente sua vida, né? Mesmo se perder, o quanto você irá ganhar com essa mudança vale muito a pena. 10ª pergunta: o que comer e o que não comer? É muito simples, o que não comer, né? Vou só falar o que não comer, porque todo o resto pode se comer. O que não comer? Carnes, peixes, ovos, laticínios, todo e qualquer alimento que tiver composição algo animal, né? Manteiga, alguns bolos, alguns doces que tenham alimentos de origem animal. Agora todo o resto pode se comer. Por que não? Né? Você tem que só tomar um certo cuidado quando for para restaurante ou cafeterias. Tomar cuidado, pois a maioria dos alimentos tem uma composição de origem animal. Então é mais interessante você, por exemplo, passar a frequentar mais restaurantes vegetarianos ou veganos, pois aí você tem certeza que não está consumindo nada de animal. Pois a maioria dos restaurantes tem coisa de origem animal. É claro que se você for num local e escolher um prato, por exemplo, que tenha arroz, legumes, verduras e coisas que não são de origem animal, não vai ter, né? Mas para ter pratos assim melhores, é restaurante vegetariano que você vai encontrar isso. Agora passarei uma transição de uma dieta carnívora para uma vegana. Eu fiz mais ou menos dessa forma. Eu acho que é uma forma bem saudável de se fazer. Claro, vai de cada um, né? Às vezes cada um tem a sua forma de fazer, né? Alguns gostam de fazer coisas de maneira mais brusca. Vai de cada um, né? Quem tiver, digamos que, coragem para fazer de uma forma brusca, cortar de uma vez, faça, né? Vai de cada um. Mas uma maneira que eu recomendo, que eu acho mais tranquila, é da seguinte forma. Primeiro, ir diminuindo o consumo de carne. Carne, suínos, coisas do gênero, né? Carnes vermelhas e suínos. Ir diminuindo o consumo, pouco a pouco. Próximo passo, retirar o consumo de carne vermelha e suíno. Em seguida, próximo passo, ir diminuindo o consumo de carnes brancas, como frango, né? Peixes. Ir diminuindo aos poucos. Primeiro o frango, né? Depois, remover. Em seguida, ir diminuindo o consumo de peixes e semelhantes. Até que chega um ponto, remove. Prosseguindo, diminuindo o consumo de laticínios. Até que chega um ponto, remove. Diminuir também o consumo de ovos. Até que chega um ponto e remove. E pronto. Após isso,
Você deve, é claro, ajustar a quantidade da sua dieta certinha de cada nutriente, carboidrato, proteína, gordura, né? Deve ficar bem atento a isso. Você vai ter que procurar os alimentos para que você tenha as quantidades adequadas de cada nutriente, que não falta nada, né? Principalmente as proteínas, que é um pouco mais difícil uma dieta vegana. Mas nada que os vegetais, né? Tem também a soja, que tem, por exemplo, a proteína da soja texturizada, que dá para se fazer vários pratos, tem bastante proteína. Tem o tofu. E os próprios vegetais, feijão, ervilha, grão de bico, e diversos grãos aí que tem bastante proteína. Basta que você ajuste tudo. Se você não souber, vá no nutricionista de confiança, né, para ele auxiliar você com isso. Além disso, é importante que se veja as vitaminas, né, para que consuma a quantidade também de vitaminas, os micronutrientes adequados da sua dieta. É interessante também, pelo menos no primeiro ano, que você faça exame de sangue a cada uns 3 meses, mais ou menos, ou até menos, 2 meses, para ver como estão as coisas, né? Ir avaliando se falta alguma coisa, se está muito outra, que aí você vai, com isso, você vai adequando o correto. Eu acho que depois de um ano você já vai ter uma boa base certinha do que está fazendo, então já está praticamente consolidado o que deve ser feito. Então é só continuar. Eu acho que a transição é uma maneira mais tranquila, é essa que eu passei, né? Mas vai de cada um pode fazer da forma que quiser. Tem pessoas que conseguem parar de uma vez por todas em uma forma brusca e não tem problema nenhum com isso. Vai de cada um, né? Essa forma que eu falei é uma forma de também o seu organismo não sofrer tanto, pois no começo você pode se sentir um pouco mais fraco, mais letárgico. Tudo isso devido você está mudando, né, o combustível que você está colocando no seu corpo. Então ele vai sentir um pouco a diferença no começo, mas logo ele vai se acostumar. Eu acredito que alguns meses, no máximo um ano, né, o seu corpo já praticamente se adaptou à nossa nova dieta. Eu acho que para esse vídeo está o suficiente. Se eu sentir que futuramente devo fazer mais, farei. Recomendo que leiam o livro Fisiologia da Alma, do Ramatiz. Filmes que eu citei já no vídeo, mas para finalizar aqui. Cowpiracy, Seapiracy, Terráqueos, What's the Health. 4 filmes. Acho que os 3 menos o Terráqueos tem na Netflix. O Terráqueos, na verdade, eu nem assisti, eu vi uns trechos só, uma coisa bem violenta. Caso você seja muito sensível, nem assista esse filme, tá? Assista os outros que são mais tranquilos. Violentos que eu falo assim, tem imagens muito fortes, mostra muita realidade. Então, é coisa bem assim, né? Não é todo mundo que aguenta ver essas coisas, né? Eu acho que tá bom pelo vídeo, né? Espero que esse vídeo lhe motive, inspire a parar de comer carne, né? Pense sobre isso, pense. Pense, analise e faça aquilo que seu coração mandar, sua intuição mandar. Desejo muita paz, muita luz, muito amor para todos. Deus abençoe.